1 Samuel, capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Efes-Damim, fronteira sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Versículo 2. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Versículo 3. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou um lado de outra montanha, e havia um vale entre eles. Versículo 4. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Goliate, Golias, e era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura. Versículo 5. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Versículo 6. E trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com dardo por sobre as costas. Versículo 7. A haste de uma lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas, e seu escudeiro caminhava à sua frente. Versículo 8. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel. Por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Versículo 9. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. Versículo 10. E disse mais o filisteu: Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate. Homem contra homem. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Versículo 12. Davi junta-se à tropa de Saul. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Versículo 13. Os 3 filhos mais velhos tinham seguido a Saul para a batalha. Esses que partiram para a guerra chamavam-se Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Versículo 14. Davi era o filho mais novo. Os 3 mais velhos serviam ao exército de Saul. Versículo 15. Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar o trabalho de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Versículo 17. Entre mentes, Jessé disse a Davi, seu filho, Peço-te que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado e estes 10 pães. Vai depressa ao acampamento ter com teus irmãos. Versículo 18. Estes 10 pedaços de queijo oferece-os ao comandante da unidade deles. Indagarás sobre a saúde dos teus irmãos e trarás deles alguma garantia de que estão passando bem. Versículo 19. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Versículo 20. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, tudo conforme seu pai havia ordenado. Chegou ao acampamento exatamente na hora em que o exército israelita, com o grito de batalha, ordenava os soldados em suas posições de batalha.
Versículo 21. Israel e os filisteus se aproximaram em linha de batalha, frente a frente. Versículo 22. Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e indagou se estavam bem. Versículo 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Versículo 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Versículo 25. Os israelitas comentavam entre si: Vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Versículo 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: Que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. E os homens lhe responderam o que antes haviam comentado, e lhes contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: Por que afinal descestes até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir à batalha. Versículo 29. Davi replicou: Que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Versículo 30. Então Davi deixou-o, procurou outra pessoa, pôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Versículo 31. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Davi aceita o desafio filisteu. Versículo 32. Então Davi disse a Saul: Que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Versículo 33. Contudo Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Versículo 34. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando o teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a orelha de sua goela, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Vou ler novamente o versículo 35. Eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. Versículo 36. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que Yahvé esteja contigo. Versículo 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Versículo 39. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul, : Não posso me locomover com tudo isto, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Versículo 40. Em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola.
pegou sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Versículo 41. Neste mesmo momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Versículo 42. Golias parou e olhou bem para Davi, e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Versículo 43. Então esbravejou Golias a Davi: Sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: Vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Versículo 45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Versículo 46. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e ele vos entregará em nossas mãos. Versículo 48. Então, logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Versículo 49. Davi levou a mão ao seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra, que lançou por meio de sua atiradeira, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele tombou, dando com o rosto no chão. Versículo 50. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Versículo 51. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte do seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Versículo 52. Os soldados de Israel e de Judá se levantaram, bradaram a ordem de guerra e perseguiram os filisteus até num vale próximo de Gate, e até as portas da cidade de Ecrom. Os cadáveres dos filisteus ficaram espalhados por toda a estrada de Shaaraim, Saaraim, até Gate e Ecrom. Versículo 53. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição e pilharam o acampamento filisteu. Versículo 54. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Vou ler novamente o versículo 54. Davi apanhou a cabeça do filisteu e a levou a Jerusalém, e as suas armas ele as levou à sua tenda. Versículo 55. Davi apresenta-se a Saul. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o guerreiro filisteu, questionou a Abner, comandante do exército: Abner, de quem aquele jovem é filho? Abner, no entanto, lhe afirmou: Tão certo como estares vivo, ó rei, eu ignoro. Versículo 56. Então o rei lhe ordenou: Informa-te de quem é filho esse rapaz. Versículo 57. Assim que Davi retornou, depois de ter matado o filisteu, Abner o chamou e o conduziu à presença de Saul. Davi trazia ainda a cabeça do filisteu em sua mão. Versículo 58. E Saul prontamente lhe indagou: Moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: De teu servo Jessé de Belém. Vou ler novamente o versículo 58. E Saul prontamente lhe indagou: Moço, de quem és filho? Ao que Davi lhe respondeu: De teu servo Jessé de Belém. Observemos aqui o que diz o comentarista dessa Bíblia,
O guerreiro e, entre aspas, gigante de Israel, Saul, treme de medo diante do campeão dos filisteus, Golias de Gate. Alguns enaquins, entre parênteses, homens gigantes, ainda viviam nas regiões de Gate, Gaza e Asdod nessa época, e costumavam servir a exércitos estrangeiros como mercenários. Goliate não é um nome filisteu, mas de origem edomita. Sua altura correspondia a 6 côvados e 1 palmo, algo como 2,92 metros. Uma couraça de bronze foi descoberta por arqueólogos em Nuzi, na Mesopotâmia, da época de 1500 a.C., usada por um guerreiro gigante, e pesando cerca de 5.000 ciclos, ou 70 quilos. Contudo, esse medo que o altivo rei Saul e o seu exército sentiam, ainda que compreensível, não fazia sentido. Na medida em que o povo de Israel havia recebido uma palavra expressa de Yahvé para que não se entregassem jamais ao medo dos inimigos. Nas atitudes de Saul e do seu exército, há uma demonstração clara de falta de fé nas promessas do Senhor. Êxodo 23, 22, Deuteronômio 3, 20, Deuteronômio 21 ao 4. Êxodo 23, 22. Mas, se escutares fielmente a sua voz, e fizer o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, e eu os exterminarei. Voltando aqui no comentário de 1 Samuel 17, então nós lemos aqui, veja só, nas atitudes de Saul e do seu exército há uma demonstração clara de falta de fé nas promessas do Senhor. Esse pavor também revela que os israelitas, ao buscarem a segurança de um rei humano, independente da total confiança em Deus, haviam fracassado e o ideal não correspondia à realidade. Considerando as muitas e claras promessas de Yahvé, conforme a sua aliança com seu povo, Israel jamais deveria temer coisa alguma, mas depositar toda a sua fé em Deus.